Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre medida de dispersão. A medida de dispersão é um instrumento para verificar a variabilidade de um grupo de elementos. Bom, para estudo da medida de dispersão, nós temos a variância e o desvio padrão. Bom, aqui nós vamos ter um exemplo, tá, de dois alunos que tiraram as notas. O aluno Marcos tirou a nota 6,5, 6,5, 6 e 5. Paulo tirou 1, 4, 9 e 10. Bom, aí fica a pergunta: qual o aluno que teve melhor desempenho? Foi Marcos ou Paulo? Primeiramente, nós vamos tirar a média. Marcos, né, fazendo a média aritmética, 6,5, 6,5, 6 e 5 dividido por 4, são 4 notas, deu 24 dividido por 4, dá 6. Tá? Verificando a média de Paulo, tá? Verificando a média de Paulo, nós temos média 1, 4, 9, 10 dividido por 4, então a média 24 dividido por 4 é 6. Perceba que a média tanto de Marcos como de Paulo são idênticas. Logo, só a média não funciona para saber se o aluno Marcos ou Paulo tem o melhor desempenho. Por isso, nós vamos estudar a questão da variância. Tá? Agora vamos calcular, vamos verificar, né, a variância, tá, do Marcos. Temos que fazer esses cálculos, são dois cálculos, vamos ter que fazer eles separados. A variância é dada por essa expressão matemática, V é igual a somatória de todos os elementos, né? Todos os elementos menos a média elevado ao quadrado dividido por n. N é a quantidade de elementos. Veja aqui o significado. V é a variância, esse é a somatória ou soma, xi são os elementos, o ma é a média e o n é a quantidade de elementos, total de elementos do conjunto. Para fazer esse cálculo da variância, nós vamos dividir em partes. Vamos fazer primeiro aquela parte que está entre parênteses, xi menos a média, ou seja, achar os desvios. Isso é chamado de desvios. Tá? Então, fazendo desvios de Marcos, né? Pega as notas dele, né? E menos a média. Então, 6,5 menos a média dá 0,5. De novo, 6,5 menos a média dá 0,5. 6 menos a média dá 0. 5 menos 6 dá menos 1. Bom, perceba que a variância, né, ele, depois que você faz entre parênteses, que é o desvios, ele está elevado ao quadrado. Tá? Então, vamos ter que elevar todos esses resultados, né, 0,5 ao quadrado, 0,5 ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Fazendo essas continhas, deu 0,25, 0,25, 0, 1. Soma tudo, porque tem esse ezinho está ali do lado, né, na formulazinha da variância. Tem o ezinho aqui, que está dizendo que é para você somar os resultados. Então, você soma todos os resultados, que deu 1,5. Depois, né, é só dividir por 4, que é a quantidade de elementos. 1,5, né, que é a somatória de todos os desvios lá, dividido por 4, dá 0,365. Ou seja, esse número está bem próximo de zero. Quanto mais próximo de zero, mais homogêneo o grupo ou os elementos, né, está mais próximo da média. Ou seja, esse grupo aqui está bem próximo de zero, logo está bem homogêneo. As notas, né, em relação às notas. Tá. Agora que a gente já fez a variância, nós vamos para o desvio padrão, tá? Do Marcos do mesmo jeito. Então, o desvio padrão só é você tirar a raiz da variância. Por que você tem que tirar a raiz da variância? Devido que você levou ao quadrado lá os desvios, né? Então, você faz a operação inversa. Então, quando você faz a operação inversa, que é a raiz da variância, isso é chamado de desvio padrão. Então, a raiz da variância, vimos lá que a variância deu 0,365, tá? De Marcos. Aí, você coloca dentro da raiz, que deu desvio padrão 0,6. Também está bem próximo de zero, tá? É bem homogêneo esse grupo de notas, tá? Bom, esse é o desvio padrão. Chegou no desvio padrão, para um pouco, aí vai fazer a questão
do Paulo, tá? Nós terminamos aqui a questão do Marcos, né? Sabemos que o desvio padrão dele é 0,6, ou seja, ele desviou em relação à média 0,6, tá? Ele teve esse desvio. Bom, vamos fazer agora de Paulo. É a mesma situação, fazer as variâncias. Aqui nós vamos fazer primeiro o desvio, né? 1 menos 6, 4 menos 6, 9 menos 6, 10 menos 6, aí deu 5, menos 2, 3, 4. Eleva tudo ao quadrado, do mesmo jeito. 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Soma tudo, então a variância ficou 54 dividido por 4, que são 4 notas. Então a variância deu 13,5. Fazendo desvio padrão do mesmo jeito, né? Então, o desvio padrão é só tirar a raiz da variância, então deu raiz de 13,5. Raiz de 13,5 é 3,65, ou seja, né, esse é o desvio padrão de Paulo. Então, qual a conclusão? O aluno Marcos obteve o melhor desempenho na disciplina, porque o desvio padrão, né, desvio padrão de Marcos deu 0,6 e o desvio padrão de Paulo deu 3,67. Ou seja, quem está mais próximo de zero, ou seja, quem se afastou menos da média, foi Marcos. O Paulo teve um afastamento de 3 pontos, né? 3,67 da média. E Marcos só se afastou 0,6. Ou seja, quem teve melhor desempenho na disciplina foi Marcos. Beleza? Então é assim que você vai proceder para fazer a questão da variância e desvio padrão. Um abraço. Every single day